Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão em que vamos falar sobre o futuro do Alvinegro de Porangabuçu, de como que tá as categorias de base e as promessas que o time de Porangabuçu tem e também avaliar essa questão, né? O time que foi campeão recentemente da Copa do Nordeste Sub-20 tem uma campanha histórica nessa categoria, mas também falar dos times do Sub-13, Sub-17, como é que tá a preparação dessas equipes já mirando o futuro do Ceará Sporting Clube. Comigo aqui ao meu lado, Daniel Farias, hoje aqui para mais uma vez dar um baile nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Jogada do Vozão, Daniel. Valeu, Samuca. Um abraço para você e para toda a nação alvinegra que está acompanhando mais um Jogada do Vozão. Uma alegria a gente falar de um tema tão importante que a gente já até conversou outras vezes aqui no Jogada do Vozão, né? As categorias de base, a gente sabe que é um setor que os clubes investem bastante, porque de lá é onde vão sair, né, os novos astros, as novas estrelas do futebol brasileiro. É lá também onde vai acontecer um processo muito importante no amadurecimento desses jogadores até chegarem ali à etapa profissional. A gente vê quanto o Ceará, quanto outras equipes, né, se dedicam na formação desses jogadores, na busca por títulos da base. E é muito importante a gente conversar também com os profissionais que fazem parte, né, dessa categoria para a gente entender de fato esse trabalho, os bastidores, como que é feito o cuidado desses atletas. Então, é realmente um convidado muito especial e um tema muito importante para a torcida também ficar por dentro. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com Mauro Júnior, ele que é coordenador técnico das categorias de base do Ceará. O Mauro Júnior, que é natural de Goiânia e possui formação acadêmica em psicologia. Tem pós-graduação em psicologia clínica e também a certificação em psicologia de futebol, teoria e prática pela CBF Academy. O profissional acumula também passagens, além do Ceará, de Anápolis, lá de Goiânia, Trindade também de Goiânia, o Atlético Goianiense e em duas passagens, inclusive, Cruzeiro e Londrina. Ele tem aí essa vasta experiência e hoje vai falar sobre a sua função no Ceará Sporting Clube com a gente no Jogada do Vozão. Mauro Júnior, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast, amigo. Obrigado pelo convite, Daniel, Samuel. Uma satisfação estar podendo falar um pouquinho do nosso Vozão, da nossa categoria de base. E é uma satisfação muito grande a gente poder ir ao longo do nosso podcast e trazer um pouquinho do nosso dia a dia do clube. Legal, Mauro, porque aqui no Jogada do Vozão, acho que a gente trouxe vários personagens das categorias de base ao longo da temporada, né? O Israel Portela, diretor do Ceará Sporting Clube, da base, ele já veio aqui em outras ocasiões, o Hudson Ferreira também já participou aqui em um dos primeiros episódios da temporada também. Então, a gente trouxe também Charles Maciel, Diego Ângelo, Villeneuve Félix, uma galera mesmo que falou muito bem sobre a base. O Ricardo França também recentemente, ex-volante do Ceará Sporting Clube, também falou sobre o processo de captação e da sua história no Ceará Sporting Clube. E hoje estamos aqui contigo, né, para poder apresentar de forma oficial você, a torcida do Ceará. E também queria, sempre quando a gente traz um convidado novo, né, que ele não veio ainda ao podcast, a gente fala para ele se apresentar para a torcida, né? Quem é o Mauro Júnior, para poder se apresentar à torcida do Vozão? Pô, prazer, né? Mauro Júnior, dentro do futebol, as pessoas me conhecem como Maurinho, né? Maurinho, dentro da minha história, meu pai, né? Mauro Júnior, Mauro, né? Sempre atuou dentro do futebol, né? Foi conselheiro dentro do Goiânia, né? Dentro de um time da nossa capital. E aí acabou que pelo meu pai, toda a família acabou envolvendo dentro do lado do futebol, né? Eu atuei na base, tanto no Goiânia quanto no Atlético Goianiense, na base, e logo iniciante no profissional. Quando eu comecei o processo do profissional, obviamente eu já não vi que não fazia sentido e já abortei essa possibilidade e migrei para os estudos, né? Então, a partir disso, né, tendo toda essa trajetória de base, início de profissional, tanto eu, meu irmão também se tornou atleta profissional, goleiro, então toda a família é muito envolvida dentro do futebol, dentro da área esportiva. E aí acabei optando pela área do estudo. Sempre me chamou a atenção essa questão das relações humanas, né, e automaticamente formei dentro da PUC em Goiânia como psicólogo, né? E a princípio fui para a área clínica e acabou que, justamente por ter toda essa convivência, acabou também eu partindo para a área esportiva, né? E dentro da área esportiva como psicólogo do esporte, eu tanto atuei como na área de vôlei, ginástica olímpica, na área de esportiva futebol, e aí acabou dentro desses trabalhos que eu fui desenvolvendo dentro da área da psicologia, eu recebi um convite para atuar dentro da área de gestão, até de uma maneira que eu integrava dentro de uma totalidade dentro de um clube.
E aí eu tive a primeira oportunidade dentro do Anápolis, né? Então, eu fiz essa trajetória tanto de um atleta de base, iniciando profissional, depois migrando para a área, né, acadêmica, de estudos, e aí, consequentemente, indo para essa área de gestão. Em resumo, foi daí que começa meu início profissional, dentro do futebol. Aí de jogador, né? Você atuava em que função, né? Por que não deu certo nesse sentido, Mauro? Rapaz, eu brinco, né, em casa, a gente brinca muito, né? Assim como todos os pais, né? Sempre tinha esse desejo, né? De estar como jogador. Atuava como um volante, segundo volante, canhoto. Sim. E fazia muito sentido para mim um período, mas depois, com o passar do tempo, eu entendi que era muito mais algo familiar do que fazia um sentido mesmo para mim. E automaticamente, quando, né, eu comecei a estudar, deu um outro sentido para minha vida e fez com que eu me apaixonasse dentro da área da psicologia, dentro da relação com pessoas. E fui me especializando e fui me aprofundando e depois, com o passar do tempo, tá aí eu novamente dentro da área do futebol, em outras áreas e hoje em outra função. Então, sim, acaba que esse lado esportivo aí, ele tá na família e independente da área de conhecimento, a gente tá sempre presente. Essa é mais uma dúvida, Mauro. No caso, quando você ia tipo, aqui a gente tem a travinha, né? No meio da rua o pessoal joga travinha e tal, né? Na Bahia é o baba, né? Sim, sim. Você geralmente não era escolhido assim inicialmente, só pra gente ter uma noção da qualidade do Mauro quando era volante. Eu enganava bem, sabe? Eu enganava bem. Tanto é que até me profissionalizei dentro do Atlético Goianiense e até engraçado essa... Chegou a jogar? É até engraçado essa história, porque acaba que quando eu saio do Atlético, depois eu sou contratado, né, pelo presidente, que eu já trabalhei no clube anterior, que é o Adson. Sim. Ele era diretor do Grêmio Anápolis, na época, era Grêmio Mense na época. Uhum. Então, a gente teve essa possibilidade num clube do interior, depois trabalhando junto dentro do Atlético Goianiense. Então, acabou que teve essa experiência, né? Então, assim, quando, obviamente, eu comecei a profissionalizar e comecei a jogar profissional, então, essa transição minha de encerramento de carreira para estudo, inclusive em casa, não foi tão bem aceito inicial, né? Mas era algo que não fazia sentido para mim, estava muito claro, né? E automaticamente, com o passar do tempo do estudo, era já paralelo, eu estava fazendo os dois paralelos, né? Então, acho que eu tive essa consciência que não era para mim rápido e segui logo eu estudando e não jogando. Muito bacana. Eu ia te perguntar também, é muito bacana esse processo, né, de alguém que hoje trabalha com futebol, mas que já fez parte, né, das categorias de base, já fez parte até do futebol profissional. Você falou que em um determinado momento, né, depois da sua formação em psicologia, você começou a atuar na gestão e aí você é convidado para o Ceará justamente para atuar na gestão das categorias de base. Queria entender como é que foi esse convite, como é que chegou essa proposta, o que passou na sua mente quando houve essa possibilidade de trabalhar aqui no Ceará. Pelo que eu vi aqui, é a sua primeira experiência no Nordeste. Sim. Como é que foi todo esse processo? Como é que foi esse convite? O que é que chamou a atenção do projeto que o Ceará te apresentou? Bom, eu vinha de um projeto do ano passado, SAF, de uma reconstrução, né? Eu estava como um gerente técnico do Londrina, né? O Londrina passou a ser SAF e eu fui contratado para esse primeiro ano de gestão. E, evidentemente, quando encerrou o contrato, né, fiquei disponível para o mercado, né? Evidentemente que dentro do futebol de base, muitas pessoas me conhecem, o mercado me conhece, né? E acredito que o Ceará, por essa seleção, né, muito criteriosa de escolha de profissionais, eu fiquei muito honrado pelo convite. Foi um processo longo, onde teve outros profissionais, um processo, né, de seletivo mesmo, né, de entrevistas, tanto com Israel quanto com o Hudson. O João Paulo Sanches, a gente já tinha trabalhado juntos no Atlético Goianiense, mas assim, fiquei muito feliz com o convite, fiquei ansioso do primeiro contato até o último, ainda demorou um pouquinho, fiquei muito ansioso e quando se confirmou, uma expectativa muito grande, né? Eu trabalhei, evidentemente que lá em Goiânia, a questão da torcida não é a torcida apaixonada como é aqui. Depois tive uma experiência de 2 anos e meio no Cruzeiro, né? Um time de massa, um time assim, que leva a torcida dentro do Brasil, né? Mas confesso para vocês que estou muito feliz de estar aqui
acompanho sempre todos os jogos do profissional no Castelão, né? Então, é muito gratificante estar aqui. E desde que eles apresentaram o projeto, era um projeto de integração e de espelhamento que o Ceará vem conduzindo dentro do profissional, que a gente espelhasse esses processos também dentro da base. E aí essa estrutura, para mim, ficou muito clara e evidentemente que me chama muita atenção. E quando a gente fala de processos, de métodos, a gente entende que isso precisa de um tempo para que as coisas se estabeleçam. E isso, sem dúvida, é o que mais me chamou a atenção dentro do nosso projeto, de replicar o que está sendo feito e automaticamente a gente sabendo as particularidades que envolve a categoria de base, mas sem dúvida nenhuma, a forma hoje como o clube é organizado, como o clube é gerido e a sua torcida apaixonada, sem dúvida, para a gente que está vindo de outro estado, né, é um grande atrativo para a gente. E falando ainda sobre essa função de coordenador das categorias de base, para explicar para o torcedor, o que é que faz hoje o Mauro dentro do Ceará, o papel do coordenador nas categorias de base em específico? Bom, a função da coordenação técnica ela é recente hoje, assim, dentro do próprio escopo, dentro das comissões no Brasil como um todo, né? Eu venho atuando nessa área desde o Atlético, depois, posteriormente, no Cruzeiro, né? Que eu fui ainda mais incisivo, depois dentro do próprio Londrina e automaticamente agora no Ceará. O que a gente visa, eu falo sempre, é uma integração dos departamentos, né? Muitas das vezes, quando se fala coordenação técnica, a gente se prende muito a só o desenvolvimento individual do atleta ou só a relação do coordenador com o treinador. E ele envolve todas essas conexões que vão fazer essa formação e o desenvolvimento desse atleta como um todo. Então, todas as áreas, seja a área da psicologia, seja a área da nutrição, seja com a fisiologia, seja com a preparação física. Então, o meu papel é que a gente integre, né, todos esses departamentos para um melhor rendimento desse atleta, trazendo, né, implantando métodos, né, metodologia, filosofia dentro do clube, fazendo essa integração, seja dentro da coordenação das áreas técnicas, também com a gestão. Então, eu estou sempre ali no meio, né, a gente trazendo o que é demanda dentro do clube, né, o que é de filosofia para o clube, o que o clube acredita enquanto identidade, o que o clube acredita enquanto metodologia, e automaticamente eu sou responsável por integrar e fazer essas conexões entre os departamentos e a gente, de fato, aplicar e fazer isso funcionar na prática, não ficar só no campo de métodos ou no papel. Então, o que resumo dentro do meu trabalho é isso daí, né? A gente está integrado junto com as comissões, junto com os departamentos, e é que a gente tenha uma integração e uma conexão entre todos os setores junto à gestão do clube. Eu ia te perguntar justamente nesse sentido, porque fica muito claro para a gente, pela sua fala e pela fala de outros membros das categorias de base, esse desejo de uma integração não só dentro da própria base, que talvez seja a sua principal função, mas manter essa integração também com o profissional. Você falou aí de um DNA, de uma filosofia bem estabelecida. Qual seria esse DNA, qual seria essa filosofia e como é também a integração de vocês com o profissional? Por exemplo, a sua função no profissional é o João Paulo Sanches, alguém que você já trabalhou, então acredito que constantemente vocês estão em contato. Como é que funciona também essa dinâmica de integração entre base e profissional? Sim. Bom, eu já tive outras experiências em outros clubes, né? E a gente sabe que dentro da realidade acaba que pela demanda do profissional é natural, né? Pela exigência, pela pressão que ocorre, acaba que existe um distanciamento, né? Hoje o Ceará preocupa muito em encurtar isso e eu acho que justamente esse método e essa estratégia de justamente replicar, como tem hoje o próprio Sanches na coordenação do profissional, como tem o Mauro, como tem o Hudson hoje, na figura do Drubsky, como tem o Haroldo, como tem o Haroldo com o Israel. Então, assim, isso facilita muito e fica muito claro para todos dentro do clube, dentro das suas funções e conexões, né? Então, isso facilita muito, isso é o que chama atenção. E, evidentemente, que eu e o Sanches, por já termos trabalhado juntos e saber conhecer, ter essa afinidade e saber muito bem do nível de exigência que a gente
entende do trabalho do dia a dia, isso facilita, né? Porque já tem as relações, já conhece, isso facilita muito. E acredito que seja das grandes chances de poder dar certo. Eu me perdi na sua segunda pergunta. Seria no sentido de qual é esse DNA, por exemplo, que vocês perseguem. Sim. Hoje, né, a gente tem o clube já tinha um caderno metodológico, né, e a gente procurou atualizar, né, e eu chamo muito mais de uma diretriz filosófica, né, técnico-filosófica, porque hoje a gente tem que procurar entender o que é o jogador, o que é jogar no Ceará, o que é o jogador do Ceará, o que a torcida espera. Mais do que a gente trazer um caderno metodológico e aplicar, a gente precisa conhecer o clube, né? Precisa conhecer o que de fato a torcida espera daquele jogador, e isso vai dentro de uma característica, vai dentro de um comportamento, de atletas que respeitam a história do clube, que conhecem a história do clube, que sabem o que é Ceará, sabe o que é o espírito de lutar, de não desistir. Isso a gente procura sempre estar mostrando e dentro do dia a dia isso se dá através de comportamentos, de características de comportamentos que atletas que a gente vai buscar, de atletas que a gente vai inclusive reforçar dentro do dia a dia, de valências técnicas, né, dentro do que a gente acredita, do que o Ceará preconiza. Então, tudo isso vai norteando as nossas escolhas, nossas tomadas de decisões. E isso tem que estar claro para todos, né? O Ceará hoje passa por isso. Esse documento que foi atualizado, ele é atualizado pelo profissional, ele é atualizado pelos outros profissionais. Então, assim, hoje existe uma integração. Não é um documento de A, B, C ou D. A gente hoje, dentro do nosso dia a dia, a gente busca muito isso, né? Eu sempre procuro falar que tem que estar todos na mesma página. Então, não adianta, de repente, o Mauro tá em uma página, o treinador de uma categoria tá numa página e o outro não tá. Então, enquanto a gente está aqui nesse podcast, a gente tá tendo justamente uma reunião agora com o treinador da categoria, com o Dé, com o próprio Sanches, né? Então, não tem também essa vaidade, quem está presente, quem não está nessa relação. É uma conversa muito fluida, é um diálogo muito fluido, onde todos estão presentes, né? Todos sabem do que fato está acontecendo na base. Acho que isso é a grande questão do Ceará, porque muitas das vezes dentro do processo, né, profissional e base, por ter às vezes esse distanciamento, como eu referi anteriormente, as pessoas não sabem o que acontece no dia a dia. E hoje não. Hoje o profissional sabe o que acontece, sabe quando tem jogo, recebe todos os links, recebe as informações, tem relatórios individuais, sabe o que acontece. Toda vez na semana, o profissional pede para nós, atletas, para ser integrados, né, para fazer os complementos com os atletas. São integrados atletas do Sub-20, são integrados atletas do Sub-17. Então, assim, o clube, o atleta hoje, ele conhece, ele passa a conhecer o clube. Então, ele, mesmo que seja, de repente, um treino, esse atleta já começa a visualizar, já começa a sentir o que é ser como é que é ser o Ceará, como é que, tô tendo uma oportunidade de estar aqui um dia. Então, tudo isso estrategicamente a gente faz com alguns atletas que a gente pode oportunizar eles de algum momento, mesmo que seja momentos curtos ou pontuais, mas eles poderem cada vez mais aproximar e se identificar com o clube. Esse papel ainda do coordenador, quando a gente fala de captação de novos atletas, seja para o Sub-17, Sub-20 ou até mesmo nas peneiradas, entre aspas, né, na captação que o clube faz ao longo da semana, como o Ceará vem fazendo cotidianamente, né, ao longo do ano, o Mauro também participa na avaliação desses atletas ou não? Fica ali a cargo do Villeneuve, fica a cargo do França, do Diego Ângelo? Como eu falei, assim, hoje no Ceará não tem uma participação isolada, né? Todos nós participamos desse processo. Então, quando se tem, né, hoje a gente tem departamentos muito capacitados hoje, né? Tem o Diego Ângelo e o Villeneuve, que são os nossos coordenadores de captação e analistas de mercado. Eles trazem os possíveis potenciais atletas a serem contratados, os potenciais atletas a serem observados. Evidentemente, eu, enquanto coordenador, participo disso, mas não tomo a decisão sozinho, né? Eles participam desse processo, os treinadores participam desse processo, o clube como um todo participa desse processo.
Então a gente faz uma investigação dentro do que ele vem apresentando, o número de jogos, dados que ele vem apresentando e automaticamente em termos de comportamento, que para nós, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante e muito relevante nesse processo nosso de contratação. Então, assim, é uma tomada de decisão conjunta, onde participam várias mãos, né? São várias pessoas pensando. Eu acredito que o futebol de hoje em dia, a gente tem que estar com mais pessoas capacitadas, com mais pessoas com um olhar, inclusive, diferente do nosso, que a gente possa ter esse processo de crítico até para entender, de fato, se a gente tem a melhor tomada de decisão. E aí, evidentemente, que passa por isso também dentro da base. Eu ia até te perguntar nesse sentido, desse processo. Por exemplo, algumas equipes têm um perfil de buscar formar mais os jogadores. Aí eles captam bem novo, colocam ali na categoria mais jovem, sub-13, aí vai subindo, até formar um profissional. Outras equipes já dão preferência por analisar o mercado e comprar jovens jogadores. Outras equipes gostam de lidar com as duas realidades ao mesmo tempo. Como é que a gente poderia definir hoje, por exemplo, o perfil do Ceará? É uma equipe que gosta de formar, mas que também está aberta a possibilidades de mercado. A gente tem algumas peças que vieram de outras equipes, né? Sim, acho que o Guilherme sim, veio de outra equipe, sim. o próprio Júlio, né, que foi destaque agora no Sub-20, veio de outra equipe também. Como é que vocês lidam com isso? Sim, o futebol ele é muito dinâmico e a gente tem que estar sempre atento, né? Evidentemente que a gente está falando de seres humanos e tem as oscilações, né? No profissional ocorre isso, ainda mais na base, né? E a gente está atento a sempre isso, né? Hoje, eu dizer para você que seria uma coisa ou outra, não. O Ceará está dentro dessas duas. Tem atletas que estão no clube, né? Dentro do próprio Sub-20, aí desde os 14 anos, 13, 14 dupla anos. de zaga do Sub-20, O Pedro, né? o Gilmar, como o Exato. Gabriel Rocha, a Mel, que tem muitos atletas aí que estão no clube desde 13, 14 anos, só reforçando o trabalho que já vinha feito anteriormente, né? E automaticamente, né, vão surgindo carências, vão surgindo possibilidades e nisso o Ceará também está muito atento ao mercado, de estar observando, de estar vendo esses potenciais atletas aí, podendo enxergar, porque como eu disse, né, o atleta pode estar num clube, por estar passando por algum momento, algum problema, seja ele particular ou seja técnico, mas a partir do momento que você tem esse recorte, tem esse conhecimento, você pode oportunizar e trazer também um grande ativo, independente da idade, né? O clube vai estar aberto e estar sempre atento a isso. E aí, Samuco, só mais uma pergunta, porque é como se fosse a outra face da moeda. Se existe essa relação de atenção, de análise de mercado, de scout, vocês também correm o risco de outras equipes se interessarem por jogadores da base do Ceará. Aí eu ia te perguntar, esse movimento acontece? Porque às vezes a gente fica sabendo, a torcida, a mídia, quando o cara sobe para o profissional e é negociado, né? Teve o Jonathan, teve David Ricardo, outras peças. Esse movimento acontece também na base, assim, jovens jogadores, sub-20, sub-18, enfim, que chamam a atenção de outras equipes e são contratados e que o Ceará negocia se entender que é o movimento mais adequado? Sim, evidentemente que o Ceará hoje, né, pelo trabalho que é feito anteriormente e atualmente, ele também vai ser uma referência no nível nacional, onde o mercado também entende que tem bons atletas, né? E ocorre isso, né? Ocorre cada vez mais, né? A gente vê aí hoje o mercado tá muito assim, né? Estrategicamente. E quando o atleta está para permanecer ou para saída desse negócio, envolve muitos fatores, né? Muitas vezes a torcida pensa que o clube deveria segurar o atleta, tem que levar o atleta até o profissional, mas a gente sabe que dentro do dia a dia não é uma tarefa fácil. Tem sim a necessidade, às vezes a família vislumbra uma saída, seja o representante, seja diversos fatores que impedem o clube, e o clube estrategicamente tem que criar também, se proteger, se resguardar, de fazer com que esse atleta mantenha um ativo, né? Ocorreu já isso, né? Ocorreu já isso, inclusive, esse ano, e tem atletas Tem ainda algum hoje caso, assim, que você que a lembra? gente tem atletas que a gente segurou, que tem contatos de outros clubes em cima e a gente segurou, outros já não, outros já a família nos pressiona, né, e quer manter uma saída, e a gente vai estudando caso a caso, sim, aberto, né, as possibilidades, mas entendendo também que também tem um desejo, né, tem algumas coisas que fogem ao controle do clube. Sim. Mas, evidentemente, que o objetivo do Ceará é que esse atleta permaneça até o profissional, porque é uma das características do Ceará, é algo que, quando eu vim, isso está muito claro dentro
da nossa estrutura de jogadores que têm projeção dentro do clube, não só jogadores maturados para ter nível competitivo e de repente ganhar um campeonato para dar resposta para a torcida. O Ceará já tem isso dentro de sua característica, de ter isso dentro da base, e evidentemente que a gente vem para potencializar isso cada vez mais, né, fazer de uma forma mais homogênea nas categorias, para que a gente possa aumentar ainda esse número que já é satisfatório do Ceará em termos de revelar, que a gente possa potencializar e aumentar esse número. Esse é o nosso grande desafio. O detalhe dessa questão de jogador que sai da base ainda e acaba sendo utilizado por outras equipes, né? A gente teve recentemente aqui no Ceará o próprio Luca, né? Quando ele vai pro Internacional, era meio que lenda, né? No Twitter sempre tinha alguém falando: o Luca tá arrebentando fora, mas não é aproveitado no time profissional, né? A gente também teve o caso do Pablo também, o centroavante, que era da base do Ceará, que agora estava emprestado pro 13 de Campina Grande, não é isso? Aí a torcida ficava sempre cobrando porque que ele não jogava, mas no caso o Pablo foi porque passou da idade dele, né? Ele não tá mais no sub-20 e não seria aproveitado pelo técnico Léo Condé. Acho que o Jefferson também foi negociado com o Botafogo, né? Não chegou a estrear profissionalmente. Zagueiro, né? Sim, exatamente. E aí, falando um pouco ainda mais sobre essa questão da base, você falou aí sobre as carências nos elencos na base, né? Existem posições carentes também nas categorias de base que você, como um cara que atua diretamente no Ceará Sporting Clube, poderia avaliar? Porque no profissional a gente sempre conta, né? Centroavante é uma posição carente hoje em dia no futebol brasileiro. Né? Tá em escassez. Aquele camisa 10, o clássico, aquele cara que saiba virar o jogo e tal. Na base, tem alguma posição carente hoje em dia? Como é que você avalia as categorias de base nesse sentido, de posição carente? A gente sempre faz uma reflexão, né, do que a gente está visualizando de projeção de cada categoria, né? Então, a partir do término dos campeonatos ocorre isso, né? Quais são os atletas, quais são as posições, quais os atletas que estão se destacando, qual o número de jogadores por posição. De repente a gente tem ali um jogador que está com destaque, mas aí justamente por esse garoto estar destacando, às vezes não tem um atleta competitivo ali também para chamar ele, para ele ter um rendimento maior. Então, assim, a gente está sempre fazendo essa avaliação, né? Seja de uma categoria para outra, da 15 para 17, da 17 para 20, da 15 para 16, da 14. Então, assim, a gente está sempre atento a isso para trazer um nível de fato competitivo, para que esses atletas não se acomodem, ao mesmo tempo também respeitando que não existe verdade absoluta dentro do futebol, que esse atleta que muitas das vezes nós, dentro do dia a dia, estamos ali vendo, de repente é o outro atleta que de repente pode ter uma mentalidade mais forte e esse atleta vai acabar superando e passando. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, muita maturidade, não ser emocional dentro dessas tomadas de decisões e estar sempre atento, né? Sempre atento ao mercado, sempre revendo também o que a gente está fazendo. É algo que eu cobro muito e que eu procuro sempre junto com as comissões, a gente ser muito reflexivo, né? E quando trago reflexivo, não no sentido de descartar, no sentido da gente potencializar, ver o que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho para potencializar, o que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho para melhorar, para evoluir, o que a gente pode fazer dentro do nosso recurso, que é grande, né? Que a gente tem, né? Com muitos profissionais envolvidos, o que a gente pode fazer de diferente para potencializar antes de tomar a decisão. E nisso a gente está sempre revendo, né, essas posições, o que a gente projeta para uma categoria, da 15 para 17, da 17 para 20, do profissional, quem são os próximos atletas que o profissional podem despontar, quem que o profissional vai contar, se não vai subir esse ano, mas daqui 2 anos esse atleta vai estar pronto, o que a gente vai fazer para que daqui 2 anos ele esteja pronto. Então esse é um movimento que a gente faz diário e a gente reflete muito sobre isso. Eu ia te perguntar justamente nesse sentido, porque são vários, é como se fossem vários times dentro de um mesmo time, né? Com várias comissões técnicas, cada um tem o seu técnico, tem sua forma específica de jogar, apesar de que existe um DNA único, né? Mas qual é a dificuldade de se lidar com essa realidade de vários times dentro de um mesmo time? E assim, o acompanhamento, porque eu acredito que, óbvio, o Sub-13 tem as suas competições específicas, o Sub-17 tem as dele, o Sub-15, mas existe também uma integração entre as comissões técnicas até para acompanhar essa subida do jogador, né? Porque a gente citou aqui alguns jogadores dessa campanha do título do Sub-20 que estão desde o Sub-13. Então eles passaram pelo time Sub-13, pelo time Sub-15, pelo 17, pelo 20. Quem sabe um dia eles cheguem ao profissional. Então,
Como é esse acompanhamento da evolução de um jogador de categoria para categoria? Sim. Como você foi muito feliz, são vários times dentro de um time, né? E a gente tem que ter esse cuidado. E mais do que isso, como eu falei do inicial dentro da minha função, né? A gente tem que estar integrado, né? Não pode estar isolado, não pode ser o que o treinador de uma categoria pensa, o outro pensa diferente e o outro pensa de outra forma, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Então, a gente tem reuniões semanais, tem reuniões quinzenais. Esses atletas que a gente projeta dentro desses outros times, Sim. que a gente imagina que possa ter essa projeção de subida, são reuniões com os treinadores, seja da categoria que vai receber, seja com categoria que está trabalhando. Então, de troca de ideias, do que tem que melhorar, do que está sendo feito, de acompanhar jogos, de acompanhar as competições. Né? Esse ano a gente teve um volume muito grande de competições para a base, né? Com o retorno à primeira divisão. O clube investiu muito em competições, a gente teve muitas oportunidades desses atletas participarem país, né? de competições, o próprio Sub-17, que participou de um torneio super importante na França, né? Que foi vice-campeão invicto, né? Isso. Perdendo lá a final nos pênaltis pro Braga, vencendo o Porto, Paris Saint-Germain, uma série de grandes equipes europeias estavam nessa competição, que dá essa rodagem. A gente participou de uma outra na Alcance também. Então, assim, todas as categorias vêm. E esse processo de integração entre categorias, ele se faz muito presente, evidentemente, sobre a minha coordenação, para que a gente possa ter um norte, ter uma diretriz, para que a gente possa saber projetar ano a ano o que a gente precisa fazer, como eu falei anteriormente, o que o clube pode implementar, o que dentro da área técnica a gente pode desenvolver, para que a gente possa estimular esse atleta e a gente ter essa sequência progressiva dentro do clube, essa progressiva de times, né? Sim. Do que a gente vai fazer ano a ano, e aí vai anterior com que a gente vai ver o que tá de fato evoluiu, o que não evoluiu, e aí por isso que entra no quesito das carências, o que de fato tá nos atendendo, o que tá atendendo ao clube, o que de fato não tá, o que tá no mercado, o que tá internamente. Então, paralelamente, isso aí é um trabalho no nosso dia a dia aí constante. E até essa parte aí de carência no elenco da base do Ceará, né? O time profissional, por exemplo, existe a possibilidade, por exemplo, o Léo Condé tá precisando de um lateral esquerdo. Veio assim na minha cabeça, uma lateral esquerda. Aí ele fala com alguém específico da base ou ele já vem observando como é que é feito? Por exemplo, se não tem nenhum jogador disponível no time profissional, nem Matheus Bahia, nem o Nicolas, nem ninguém, o Rafael Ramos, que faz aquela função também. Como é que é o processo para trazer um jogador da base para ser integrado, trabalhar com o time profissional e quem sabe jogar no elenco principal do Vovô? O João Paulo Sanches fala com alguém ou você é a ponte que fala diretamente com ele? Como é que é feito esse trabalho dentro do clube? Bom, primeiro o Léo Condé sabe, né, dos atletas que tem, né, porque a gente tem essa integração, seja o Léo com o Alisson, seja eu com o Sanches, né, como eu falei anteriormente. Específica aqui da lateral esquerda, nós temos um lateral esquerdo com muito potencial, que é o Riquelme, que é um atleta muito novo ainda, que era um atleta que estava no Sub-17 e subiu esse ano para o Sub-20, que o clube enxerga com muito potencial, mas ele também teve algumas dificuldades esse ano de lesões, né? Ele ficou impossibilitado de ter uma sequência. E um outro atleta que chegou recentemente, que veio de empréstimo, o Samuel. Que tem pouco tempo de clube ainda, né? Te respondendo e sendo direto. Então, assim, ainda precisa de tempo, ele está adaptando ao clube, tem praticamente 40 dias dentro do clube, né? Então, o que é o nosso trabalho, né, dentro da base, é cada vez mais diminuir essa idade uma para a outra, né? Que nessa posição específica ficou, para que a gente possa abastecer. É esse equilíbrio que a gente está buscando dentro do nosso controle de elenco, para que a gente possa municiar, e acredito sim que o Ceará cada vez mais vai ter atletas como hoje eles consigam já ver, com muitos atletas potenciais para o ano que vem. Eu ia até te perguntar nesse sentido, porque geralmente no começo das temporadas a gente tem, né, aquela notícia, ela até divulgou, 5 atletas foram integrados ao elenco profissional no início da temporada, a gente teve Zé Neto, teve Guilherme, teve outras peças. Vocês trabalham às vezes
com metas? Puxa, nosso objetivo é revelar profissionalmente 5 atletas por temporada. Vocês têm um número que vocês trabalham ou vocês preferem ir, não, vamos ano a ano, temporada após temporada, ou vocês têm um número que vocês trabalham? Puxa, se a gente conseguisse, no início de 2026, levar X atletas, a gente diria assim, não, a gente alcançou a meta que a gente gostaria. Sim, a gente... evidentemente que o fato de ter um trabalho no Sub-20 hoje com a maior integração faz com que a gente direcione essas potencialidades que a gente consiga enxergar e poder trabalhar de uma maneira mais individual. É isso que a gente está fazendo diferente esse ano. Então, é mais do que a gente ficar de uma maneira aleatória, de quem poderia, ou quem vai subir ou não, de uma maneira mais específica de uma competição. Hoje o Ceará busca justamente essa potencializar essa individualidade, né? A gente tem um programa que é o Programa de Desenvolvimento Individual, que ele engloba não só a área técnica, mas ele engloba todos os departamentos do clube, né? Seja da área da psicologia, seja da área da nutrição, seja da área da psicologia, seja o que a gente vai fazer para desenvolver. E a partir disso, respondendo a sua pergunta, tem como a gente dimensionar, inclusive, em números, né? Anteriormente, não. Mas hoje a gente tem, sim, essa média aí de 3 a 4 atletas. Quando a gente fala 5, parece ser pouco, mas é muito. E tem vários fatores. Tem questão de idade, tem questão por posição, tem a questão de carência. Sim. Então, assim, o que a gente hoje espera ter aí sempre 3 atletas por ano para potencialmente a cada ano a gente poder integrar esses 3 atletas por temporada, com uma projeção aí de 3, 4, digamos 3 anos, tá aí com 6, 7 atletas da base, então que a gente possa ter essa sequência e ser sólido. Acho que mais do que a gente falar aqui de números maiores, Sim. a gente precisa ter a solidez do que a gente vai entregar. E isso que a gente está buscando, né? De a gente potencializar esses atletas. Isso não é da cabeça do Mauro, isso não é da cabeça do Alisson, isso não é da cabeça do Hudson, né? A gente falar que a gente trabalha de base, mas isso é do Ceará como um todo. Então, isso quando a gente conversa, a gente potencializa, isso tem uma integração do que o profissional visualiza, do que nós da base visualiza e o que a gente pode trabalhar e desenvolver. Isso é o que a gente está fazendo hoje. E a sua formação, ela também é importante nesse sentido, né? A psicologia. Por mais que você trabalhe especificamente na gestão, mas é um desafio também para vocês lidarem e trabalharem com a expectativa desses atletas, porque eles sonham em chegar lá. Sim. Né? Mas não é um processo fácil, não é um processo simples. Alguns vão e depois voltam um tempo, aí depois vai de novo. Às vezes vai, mas não é aproveitado logo no primeiro momento. Como é que você, enquanto também psicólogo de formação, e o Ceará tem esse cuidado como um todo, né? Vocês lidam também com essas expectativas e esse controle emocional dos atletas da base nesse processo de chegada ao profissional? Olha, eu costumo falar que a cultura do clube ela é muito importante, né? E as pessoas que estão à frente, né? Hoje as pessoas que estão à frente do Ceará são pessoas muito sérias, muito comprometidas e muito pés no chão. Isso facilita todo o entorno do clube, né? Quando existe pessoas centradas e equilibradas nesse processo, nós temos esse papel de orientar os atletas e nós somos os responsáveis também por isso. Então, acredito que quando se tem um profissional com profissionais muito sérios, muito equilibrados e hoje na base também, isso também espelha dentro de um garoto dele entender que ele vai ascender ou descer e vai ter o mesmo ambiente profissional. E, né, o próprio Israel parabenizou o Guilherme numa entrevista recentemente e se fez muito justo esses parabéns ao Guilherme, porque o Guilherme de fato é um exemplo disso, né? É um atleta que está integrado, não é fácil, está integrado no profissional, onde já teve oportunidade, onde está buscando seu espaço ainda dentro do clube, e é super natural, mas um garoto com a cabeça muito boa, uma cabeça muito tranquila, um cara muito humilde, entendendo que tem que trabalhar, entendendo que tem que evoluir. Foi muito importante para nós nessa conquista desse título e trabalha como nunca, a mesma dedicação, e isso se dá, evidentemente, no dia a dia, nas nossas ações,
mas também dentro do clube que mantém essa conduta e essa linha, isso facilita muito para não ficar naquele oba-oba de estar empolgado ali, de voltar, que a gente vê. E eu acho que esse ambiente do clube como um todo favorece muito e facilita muito o nosso trabalho nesse sentido. E na estrutura que hoje o Ceará tem à disposição, né? Principalmente falando da cidade de Vozão, quantos campos que existem hoje lá no clube? Como é que é feita a integração com esses jogadores como um todo, né? A quantidade de atletas que hoje estão alojados lá em Itaitinga, Mauro. Bom, a estrutura é muito grande, né? A estrutura da cidade é uma cidade, Vozão, literalmente, né? De fato, né? Muitos jovens, né? Muitos sonhos ali, né? Eu costumo falar que levo muito a sério o sonho deles, né? E a gente é o primeiro ali que tem que puxar a orelha deles e trazer eles para essa realidade, né? Que esse sonho só se dará, né? A partir do dia a dia que vem sendo feito, né? Então, hoje nós temos aí 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, né? O Ceará tem hoje uma estrutura gigantesca que vem desde o trabalho de futsal, vem da iniciação, vem para a base, depois para a formação. Então, assim, a gente fala aí que vai ter mais de 500 atletas envolvidos aí. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar gigantesca, né? Por isso que realmente é a cidade de Vozão, uma equipe gigantesca, uma equipe muito qualificada, onde diversos departamentos, né? Essa começa ali dentro do futsal, que vem passando para a iniciação, né? E nós temos um coordenador da iniciação, que é o Rangel, nós temos do futsal, que é o Manso, que passa pela base. Então, assim, é uma equipe muito grande, que tem uma sequência, tem uma progressão. Então, assim, é um trabalho gigante, um trabalho que não é fácil, um trabalho que demanda muito tempo, né? A gente está lidando com crianças, a gente está lidando com pais, a gente lida com os representantes, né? Eu nem falo empresário, com os representantes das famílias, né? É uma parte estressante também, né? Nessa e o relação. nosso também, o nosso sonho, né? Enquanto profissional. Então, assim, são diversas situações que estão envolvendo, que cabe o universo de base e que, de fato, que me encanta, né? Eu trabalhei o ano passado no profissional, já tive outras oportunidades de trabalhar no outro profissional, mas, sem dúvida nenhuma, trabalhar com esses sonhos, com esses atletas e a gente saber que minimamente a gente pode ajudar eles e fazer diferença, acho que esse é o grande combustível de todos nós que trabalhamos na base. Eu ia perguntar também, na época da gestão anterior, que o presidente era o Robson de Castro, né? A gente viu algumas notícias no sentido de, vamos abrir um processo de captação em outro estado, na Paraíba, se eu não me engano, lá em Patos da Paraíba. Como é que, eu não falo desse específico, mas é um plano de vocês também ter centros, núcleos de captação em outros estados? E na outra chave, existe algum trabalho também especial de valorização de atletas cearenses? Ou é algo que, puxa, a gente está disposto a procurar os melhores jogadores, sejam eles cearenses ou não? Sim. Ou existe algo, não, vamos dar uma prioridade aqui a atletas naturais aqui da terra, do Ceará? Como que seria também esse processo e a visão das categorias de base do Ceará nesse sentido? A gente ainda está expandindo esse processo de observadores, né, dentro do clube. Aumentou já esse ano, né? Já aumentou considerável, né? Acho que o próprio Vilenei e o Diego já deve ter mencionado aqui anteriormente para vocês. E automaticamente a gente tem esse espaço, a gente visita vários projetos, né? Seja dentro do Nordeste, fora do Nordeste, né? Então, assim, a gente está muito atento a isso. O próprio Diego Ângelo estava acompanhando o Campeonato Paulista agora, recentemente, né? Já tinha feito no meio do ano, né? Esse trabalho onde trouxe atletas com potencial, inclusive que fizeram muita diferença no nosso título do Brasileirinho, da nossa decisão contra a Seleção Brasileira na Copa 2 de Julho. Então, assim, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo e a gente vem já realizando, né? Com relação aos atletas cearenses, atletas de casa, eu acho que sempre é uma questão estratégica, né? Acho que quanto mais a gente puder ter esses atletas conosco, a gente ainda vai potencializar ainda os atletas que a gente pode buscar. Então, evidentemente que sempre o desafio, né, é de
fazer com que esses atletas, os clubes grandes, não busquem antes, né? Aqui, E é um desafio muito grande, porque a gente sabe o poder econômico dos grandes clubes hoje. Com praticamente 8 anos, 9 anos, eles já estão saindo. E então, aí vai mais um motivo relevante de estar atento ao mercado, porque são crianças e que são pais que se mudam, né? Então, hoje a gente tem que estar muito atento a esse mercado, porque são crianças, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e eu vejo isso, eu falo assim, nossa, e os pais mudam, né? E eu fico, nossa, como que é isso? E vai. Então, assim, não é fácil, né, essa relação. Então, a gente é importante estar atento quando ele retorna, qual o objetivo. Então, assim, tudo isso o Ceará está atento para que a gente possa buscar e a gente possa trazer possibilidades a mais para o clube. E agora a gente está num momento chave, né? Porque é reta final de temporada de 2025, mas tem competições rolando por aí. Queria saber das metas do Ceará ainda para essa temporada e também já vislumbrando o ano de 2026, em cada categoria, o foco do Vozão. Sim, onde qualquer competição que o Ceará disputar, ele vai pensar em título, né? Evidentemente que não tem como a gente pensar diferente. A gente tem algumas competições em foco, né? Agora tem todos os estaduais, né? Dentro da Sub-20, sendo da Sub-17, sendo Sub-15. Na categoria ainda Sub-19 tem a Copa Atlântico, né? Agora em outubro. Da categoria Sub-17 nós temos ainda a Copa Capital. Na categoria Sub-14 tem a Copa Umbro, que é a principal da categoria. Essas competições níveis nacionais, e além dos estaduais, e aí automaticamente tem a Fares Lopes que a gente vai disputar com o Sub-20. Acho que a gente tem equipes hoje muito bem coesas, né, para que a gente possa tanto decidir as competições e decidir para ganhar, mas mais contente ainda com o que a gente visualiza do que a gente está potencializando de ingressos de categoria, de atletas que possam subir. A gente teve muitos atletas do Sub-17 que jogaram na categoria Sub-20. A gente tem muitos atletas da 15 que já atuaram em algum momento na 17. A gente tem atletas de 14 jogando na 15, né? Então, assim, a gente está muito feliz com esse processo, muito otimista com que a gente possa fazer isso aí a médio e longo prazo. E falando ainda só esse trechinho da Fares Lopes, no caso é só o time Sub-20 mesmo que vai ser aproveitado ou tem a possibilidade de algum atleta que não está sendo aproveitado no profissional descer, entre aspas, para jogar também a Fares Lopes? Vai muito do momento, né, do que o clube às vezes necessita, do que é o clube, como existe hoje essa integração, ela é muito fluida nesse sentido, né? A ideia inicial é que o Sub-20 possa participar da competição, porém, né, não impede, né, se algum atleta precisar desse ritmo de jogo, né, e se faça importante isso. É uma competição de profissional que é muito importante para os nossos garotos terem essa experiência. Então, de fato, a ideia central é o Sub-20, mas, evidentemente, deixando aberto, sim, a possibilidade de ter um atleta ou outro para poder participar. Perfeito. A gente está terminando aqui mais um podcast, a gente trazendo esse assunto da base, porque é um assunto que sempre traz o interesse do torcedor, de acompanhar, de querer saber, tem fulano de tal no Sub-20, por que não é aproveitado no profissional? Traz alguém da base para poder falar sobre isso. E a gente teve ao longo da semana, depois do título da Copa do Nordeste Sub-20, aqui no Jogada Primeiro Tempo, o Israel Portela participando, os jogadores, né? O Júlio e também o Guilherme, o treinador Alisson Henry também esteve aqui. A gente ia até marcado de marcar uma entrevista aqui também no Jogada do Vozão. O Alisson Henry também participou aqui também em uma ocasião para poder falar sobre esse Sub-20, já projetando também sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o time está na preparação, mas antes disso tem Campeonato Cearense rolando, né? Sim. Tem a competição, inclusive amanhã já a gente espera, né, reverter a vantagem, né, reverter a desvantagem que nós tivemos dentro do primeiro jogo. A gente acredita muito, né? Essa é uma equipe que ao longo do ano, inclusive a gente vem conversando isso, é uma equipe que evoluiu muito ao longo do ano. Acho que todos os profissionais aqui, inclusive parabenizei eles. Acho que a comissão técnica muito madura, uma comissão técnica, se você falando, né, de cearenses, né, uma comissão técnica toda formada por cearenses, né?
de profissionais assim muito capacitados, profissionais muito interessados, né? Então, hoje mesmo nós conversamos sobre isso, o quanto eles evoluíram, né? A gente não tinha feito uma boa campanha no Brasileiro da Série B e o quanto evoluiu, o quanto eles fizeram essa reflexão e fizeram um trabalho espetacular dentro dessa competição. E graças a Deus a gente foi coroado com o título. E eu acho que vai muito do momento do Ceará, esse momento do Ceará de união, um momento de sem ter vaidade, das diretorias muito integradas, né? Eu quero deixar aqui um registro que para mim foi muito impactante, porque nós fomos para Fonte Nova com um placar adverso, né? E mesmo assim nosso presidente foi. Então, assim, foi algo muito marcante para nós enquanto equipe, né? O nosso presidente está lá dentro da Fonte Nova, dentro do vestiário, tendo perdido o primeiro jogo. Acho que de um simbolismo grande, né? Do que foi, primeiro, do que a gente realizou dentro do primeiro jogo, mas mais do que isso. Ele está envolvido com a base como ele ficou envolvido, né? Acho que a gente... o presidente tem um monte de atribuições, né, e compromissos, né, e ele se colocar isso, acho que representa muito mais, às vezes, do que uma fala que está investindo. Eu acho que a presença dele na Fonte Nova, para nós, dentro da base, para atletas, traz um outro ânimo, uma esperança, uma confiança muito grande do que está sendo construído para a base dentro do clube, né? Então, eu queria deixar esse registro, porque realmente para nós nos impactou. E aí, graças a Deus, coroamos com o título e as coisas deram tudo certo, né? Perfeito. A gente tá terminando aqui mais um episódio do Jogada do Vozão. Queria agradecer aqui Daniel Farias pela participação, abrilhantando mais uma vez aqui o nosso podcast. As portas são sempre abertas para você. Muito obrigado pela participação. Valeu, Samuco. Um prazer enorme estar ao seu lado, ao lado do Mauro. Realmente aprendemos muito, né? Entendemos muito também sobre esses bastidores de uma categoria de base vitoriosa, né? Vem de um título, mas para além desse título tem outras conquistas e tem como também uma conquista sua justamente formar esses jogadores debaixo de um DNA, de uma filosofia desenhada pelo Ceará, e a gente tem visto que frutos têm sido colhidos, né? Ano após ano a gente vê jogadores chegando no profissional, dando retorno esportivo, dando retorno financeiro, né? Então é uma categoria de base que há muitos anos tem sido, né, motivo de alegria para o torcedor, e a gente vai acompanhar esse trabalho porque certamente outros frutos positivos virão aí pela frente. Valeu, Daniel. Obrigado também, Mauro, pela participação aqui. Valeu demais. Deu um baile aqui também nas informações sobre a base do Vozão e a gente deseja sucesso para você também dentro do Ceará Sporting Clube. Obrigado pelo convite, Daniel, Samuel. Um prazer, uma satisfação estar aqui. E obrigado aí por poder falar um pouquinho aí da trajetória, um pouquinho da nossa base. Tá aí, Mauro Júnior, coordenador das categorias de base do Ceará, falando sobre o processo que hoje existe dentro do clube de Porangabuçu. A gente agradece também a assessoria de comunicação, o Vitor, o Israel, todo mundo, o Matheus Pereira, a todos que contribuíram aqui com o Jogada do Vozão ao longo desse período. Agradeço demais as suas participações aqui também no YouTube, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, episódio do Jogada do Vozão. Acompanha a gente lá no Instagram do Jogada SVM também, deixa aquele like lá no YouTube e fique ligado também nas novidades que traremos por aqui. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.